Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta para a nossa parte 2 da revisão. Lembrando, meus amigos, por exemplo, as questões de demonstração dos fluxos de caixa, como demoram mais um pouco, elas estarão no material complementar em PDF. Para quem é nosso aluno, nós vamos colocar lá no fórum, tá, do curso. Quem não for nosso aluno, envie um e-mail que eu vou enviar esse arquivo. Então, é um complemento. Pessoal, disciplina de contabilidade é muita coisa. Eu vou conseguir aqui resumir em mais ou menos 1h30 mais esse arquivo, toda a disciplina para você acertar todas as questões da prova e, com isso, garantir a sua aprovação. Sem perder muito tempo, vamos lá começar a parte 2 da nossa revisão. Vamos lá! Então, pessoal, vamos falar agora sobre o CPC 01, redução ao valor recuperável de ativos. Então, quais são os passos para a verificação do teste de recuperabilidade, meus amigos? Primeiro, pessoal, eu vou determinar o valor recuperável, que é o maior entre o valor líquido de venda e o seu valor em uso. Aí eu vou comparar com o valor contábil. Quem é o valor contábil? É o custo de aquisição, menos a depreciação, amortização ou exausto acumulado, menos as perdas estimadas, né, por impairment, tá? Perdas por redução ao valor recuperável de ativo. Se for um bem com vida útil indefinida, pessoal, então ele não amortiza, por exemplo, não deprecia, tá? Depois eu vou comparar. Se o valor contábil for maior do que o valor recuperável, pessoal, eu vou ter perdas por impairment, que eu chamei aqui de perdas estimadas. Da diferença entre o valor contábil menos o valor recuperável. A contabilização das perdas de ativo não reavaliado, que é a regra, pessoal, é eu debitar uma despesa que vai para o resultado e credito uma conta retificadora do ativo, tá ok? Já quando for um ativo reavaliado, aí nós sabemos que no lugar de debitar uma despesa, você vai diminuir a conta de reserva de reavaliação que aumentou o valor do bem desse ativo. A diferença é somente essa. Então aqui eu vou debitar uma reserva de reavaliação. Pessoal, observação. O que exceder a reserva de reavaliação deve ser reconhecido como despesa no resultado. Então, por exemplo, eu tenho um bem lá de 1 milhão, que ele ficou com 1 milhão porque o seu custo era 800 mais 200 mil de uma reserva de reavaliação, que aumentou esse bem para 1 milhão. Só que eu tive perdas de 300 mil. Eu dei baixa em 200 mil da reserva de reavaliação e os outros 100 mil eu vou dar baixa em despesa normal, ok? Quando ultrapassar. Se o valor contábil, pessoal, for menor do que o valor recuperável, nenhum ajuste será feito. É a regra. Desde que não existam perdas já reconhecidas no balanço. Porque se existir perdas, pessoal, eu vou fazer uma reversão. Quando for ativo reavaliado, pessoal, eu debito a conta retificadora e credito uma receita de reversão. Quando for um ativo reavaliado, tá? Eu debito a conta retificadora e no lugar de creditar reversão direto para a receita, eu vou creditar a reserva de reavaliação. Uma observação. Se, por exemplo, acontecer aquele caso que a perda foi maior do que a reserva de reavaliação, tá? E aí você reconheceu um excesso como despesa, na hora de voltar, primeiro você faz a reversão da despesa, que seria a receita, e aí se voltar mais de 100 mil, naquele caso, nós 150, então você debitaria 100 mil de reversão de receita, né, de perda por valorização, e 50 mil você creditaria a conta de reserva de reavaliação ou a conta redutora de reserva de reavaliação. Nós já vimos isso, tá ok? Então, o valor da reversão deve ser calculado pela diferença entre o valor recuperável e o valor contábil, não podendo ultrapassar o montante que já tinha sido reconhecido com perdas por desvalorização em exercícios anteriores. Então, não pode ultrapassar. E lembrando que quando for vida útil definida, vai ser aquele limite. Quando for vida útil definida, que eu também coloquei lá uma questão no material, que é uma questão de 2018, acontece que para reconhecer essa perda, você vai ter que calcular uma depreciação para fim de cálculo, né? Na verdade, uma depreciação como se não existisse perdas. E aí isso impacta. Então, é muito importante dar uma olhada lá. Pessoal, quando eu tiver também, então eu vi de ativo não reavaliado, de ativo reavaliado, e quando eu tiver perda de goodwill, tá? O que é que nós vamos fazer? No lugar de debitar uma despesa, nós vamos debitar goodwill. E se houver reversão, tá? Lembrando, não deve ser feito reversão para o goodwill. Muito cuidado com isso. Além disso, o goodwill não sofre amortização, mas está sujeito ao teste de recuperabilidade.
para perda. Na hora de fazer a reversão, eu não faço reversão para goodwill. Muito cuidado, tá bom? Vamos lá fazer uma questão, pessoal. Então, de 2018, ele diz, a companhia Papalegos possuía, entre 31 de dezembro de 2016, um ativo intangível com vida útil indefinida, cujo valor contábil de 1.200.000 era composto pelos seguintes valores em reais. Então, tem 1.500.000 menos 300.000. Lembrando que é vida útil indefinida, então ele não é, por exemplo, amortizado. Em dezembro de 2017, a companhia realizou novamente o teste de recuperabilidade do ativo e obteve as seguintes informações. Valor em uso, 1.100.000. Valor justo líquido, 1.600.000. Qual é o valor recuperável? O maior, 1.600.000. Observem que ela tinha uma perda, e aí na hora de comparar agora o valor contábil com o valor recuperável é maior. Então ele vai ter que fazer uma reversão. Só que vamos ver lá. Aí ele diz, as evidências indicaram que a vida útil desse ativo continue definida. Com base nessas informações, a companhia Papalegos, em dezembro de 2017, vai fazer o quê, pessoal? Nós já vimos que como é maior o valor recuperável e ele tem perda, nós vamos ter uma reversão, não é isso? E aí como é que vai ser? Teste de recuperabilidade, pessoal. Valor contábil, 1.200.000. Valor recuperável é 1.600.000, que é o maior. Aí eu vou ver que o quê? Que como o valor recuperável é maior do que o valor contábil, tá? Em regra não faz nada. Porém, como tem perdas registradas, eu vou fazer uma reversão. Pela diferença entre valor recuperável e valor contábil. 1.600.000 menos 1.200.000, 400.000. Só que esse valor, pessoal, não pode ultrapassar as perdas já reconhecidas que era de 300.000. Opa! Então não vai ser 400.000. Vai ser quanto? 300.000. O gabarito é letra D. Beleza? Vamos agora falar sobre depreciação, amortização e exaustão, que é questão também, pessoal, comum em prova. Então, conceitos importantes que você deve levar para a sua prova. O que é o valor contábil, pessoal? O valor contábil é você pegar o montante que está registrado na contabilidade, que ele reconheceu lá no custo de aquisição, que é o preço de compra à vista, se for a prazo tem que trazer valor presente, mais os outros custos que a empresa tem para colocar aquele ativo em condições de funcionamento. Aí eu vou ter gasto com frete, seguro e outros gastos, tá? Menos a depreciação, amortização ou exaustão acumulado, menos as perdas por impairment. Esse é o valor contábil. O valor residual é aquele montante que a empresa espera com razoável segurança obter por um ativo no final da sua vida útil, deduzido dos custos esperados para sua venda. Esse valor, pessoal, não deve ser depreciado. Então, muito cuidado com isso. Então, o valor residual é aquele valor que a empresa, ao final da vida útil do bem, espera vender o bem por um valor deduzido dos seus custos. O valor depreciável é o montante que a entidade deverá utilizar como base de cálculo da depreciação. Valor depreciável é o custo de um ativo ou outro valor que substitua o custo, quando houver a reavaliação da vida útil, ou do valor residual, ou houver perdas ou reversão de impairment, menos o seu valor residual. Então, a regra, pessoal, valor depreciável é pegar o custo menos o valor residual. Muito cuidado, não vamos confundir valor contábil com valor depreciável, tá? E o valor residual, ele não diminui o valor contábil. Um bem, ele só deve ser depreciado a partir do mês em que for colocado em uso. Caso não tenha essa informação na questão, deve-se considerar que o bem começou a ser utilizado na data da aquisição. Pessoal, na verdade o CPC ele fala que quando a empresa colocar o bem em condições de uso, ela já pode começar a depreciar. Mas em regra, na prática, o mais lógico é quando ele começar a utilizar mesmo. Se a questão não disser essa data, você vai considerar a data da compra. O custo de um ativo imobilizado compreende. Então, a gente já viu aqui. É o seu preço de compra acrescido de imposto de importação, imposto não recuperável sobre compra. Estou considerando que esse preço de aquisição é líquido. Depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos. E quaisquer custos diretamente atribuídos para colocar o ativo no local e condições necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar na forma pretendida pela administração. Mas a estimativa inicial dos custos que a empresa tem com desmontagem e remoção do item, tá? E restauração do local onde estava localizado. Isso daqui geralmente acontece, né, com plataforma de petróleo. E esses custos diretamente atribuídos, pessoal, exemplos. Custo de benefícios aos empregados, custo de preparação do local, custo de frete e manuseio para recebimento e instalação, custos de instalação e montagem, custos com testes e honorários profissionais. Não entram, pessoal, aqui em regra aqueles dois custos que são mais cobrados em prova, né? Custo com treinamentos
e propaganda e publicidade. Não entram no custo do imobilizado. Vamos para as questões. Uma questão aí de 2015 da Cefaz Piauí, auditor fiscal. Uma empresa adquiriu um equipamento industrial que foi instalado em um imóvel alugado pelo prazo de 10 anos. O custo de aquisição foi de 5 milhões e a compra ocorreu em 1º de janeiro de 2013. A empresa estima que utilizará o equipamento por 10 anos, de forma contínua durante 24 horas por dia. Isso daqui só serve, 24 horas por dia para a legislação fiscal. Nós vamos estudar a melhor estimativa técnica disponível, que é aquela definida pela empresa, 10 anos. Em função da sua atividade. No final do prazo de utilização, o equipamento poderá ser vendido por 400 mil. Opa, isso daqui é o valor residual, que não deve ser depreciado. O contrato de aluguel do imóvel estabelece que a empresa deverá devolvê-lo nas mesmas condições em que o recebeu, no início do prazo do contrato. No final do 10º ano, a empresa retirará o equipamento do imóvel, tá? E projeta que incorrerá em gasto no valor de 780 mil. Daqui a 10 anos, pessoal. Para fazer a remoção do equipamento e reestruturar o imóvel para as condições estabelecidas no contrato de aluguel. Então, se esse custo é para remover e restaurar o local, eu devo incluir no custo de aquisição do imóvel, tá? Nós vimos aqui. Só que, como é um gasto daqui a 10 anos, eu vou ter que trazer a valor presente para ver quanto isso vale hoje. E a cada ano eu vou incluindo o juros, a taxa acumulada de juros. Ele diz que a taxa acumulada de juros projetados para o período de 10 anos do contrato, é de 30%. Sabendo isso, ele pergunta qual o valor contábil do equipamento a ser apresentado no balanço de 31 de dezembro de 2013 e o valor da despesa de depreciação apresentado na DRE de 2013. São, respectivamente, em reais de. Então, primeira coisa, eu tenho que achar o custo do equipamento. Quanto é o custo? O custo, pessoal, vai ser 5 milhões, que é o valor que ele pagou, mais o custo de remoção e reestruturação do local, que é de 780 mil, só que eu tenho que trazer a valor presente. Então, valor presente, que é o que nós calculamos aqui, é o valor futuro dividido por 1 mais I elevado a N. No caso aí, valor futuro 780 mil dividido por 1 mais I. A taxa acumulada do período é 30%, vai ser 0,3, 1,3. Como eu já tenho a taxa acumulada, eu só coloco o expoente 1. Tá? Então, o custo do equipamento vai ser 5 milhões e 600. Agora, para calcular a depreciação, eu vou ter que calcular o valor depreciável e dividir pela vida útil. O valor depreciável é o custo de aquisição, 5 milhões e 600, menos o valor residual. Então, eu vou ter aí a depreciação do ano de 2013, vai ser 5.600 menos 400, que é o valor depreciável, dividido por 10 anos. Eu vou ter uma depreciação de 520 mil por ano. Então, eu já tenho aí, tá, que a despesa de depreciação é 520 mil. Então, eu já elimino as letras A, C e E. E aí, depois eu calculo o valor contábil, que é o custo de aquisição de 5.600 menos a depreciação acumulada, que só temos um ano, 520 mil. Então, o valor vai ficar de 5 milhões e 80 mil, gabarito, letra B. Vamos lá, continuando. 8ª questão. Uma empresa adquiriu um equipamento de produção pelo valor de 12 milhões que foi pago à vista. O valor que eu reconheço do bem é o valor à vista da compra a prazo. Se fosse a prazo, eu teria que trazer a valor presente, principalmente e obrigatoriamente se fosse uma operação de longo prazo. A aquisição ocorreu em 30 de junho de 2010 e a empresa definiu a vida útil do equipamento em 10 anos. Pessoal, nós utilizamos a vida útil definida pela empresa. Na questão anterior, vocês viram que nós utilizamos a vida útil de 10 anos, que não necessariamente é igual à vida útil fiscal, e aquela depreciação acelerada a gente não usa. Aquilo é só para cálculo do imposto de renda na apuração do lucro real. Tá ok? E calcula sua despesa de depreciação em função do tempo decorrido, método das cotas constantes. Tendo em vista que o mesmo funciona sem qualquer interrupção. No início do prazo de utilização do equipamento, o valor residual estimado para sua venda era de 1 milhão e 500 mil. Valor residual. No final de 2013, a empresa identificou que o valor residual no final da vida útil foi reduzido para 1 milhão e 175 mil. Opa! Houve reavaliação da vida útil, pessoal. Então, diante disso, a partir do ano de 2014, eu vou ter um novo valor depreciável, que isso é substituir, tá, o custo de aquisição pelo valor contábil revisado, que é o valor contábil do final do ano anterior. Aí ele diz que em decorrência do aparecimento de novos equipamentos com tecnologia mais atual, o que fez com que o valor de mercado dos equipamentos utilizados pela empresa diminuísse.
A análise feita pela empresa neste momento, final de 2013, identificou que não havia necessidade de redução ao valor recuperado. Se a vida útil do equipamento para fins fiscais é definida em 8 anos, mas isso não importa, nós vamos utilizar a vida útil normal, o valor contábil que deveria ter sido evidenciado no balanço de 31 de dezembro de 2014 para este equipamento era de... Então, nós vamos ter dois momentos, pessoal. Nós vamos calcular a depreciação da data da utilização, que ele não falou, subtende-se que é da data da aquisição, tá? E aí nós sabemos que a FCC sempre começa no dia posterior, vamos começar a depreciar a partir de 1º de julho, até 31 de dezembro de 2013, quando houve a reavaliação da vida útil. E aí depois nós calculamos uma nova depreciação a partir de 2014. Então, resolução. Antes da reavaliação, pessoal, a depreciação vai ser 12 milhões, que é o custo de aquisição, menos o valor residual inicial de 1,5 milhão, dividido por 10 anos e multiplicado por 3,5, que é a contagem de julho de 2010 a dezembro de 2013. Nós vamos ter 2 anos e meio. Como eu falei, a FCC ela começa a contar o prazo do dia seguinte, como foi 30 de junho, 1º de julho. Então, deu 3.675. Aí eu calculo o valor contábil em 31 de dezembro de 2013. Vai ser de 12 milhões menos 3.675, que é a depreciação acumulada, eu vou ter 8.325. Agora, eu vou calcular a depreciação depois da reavaliação, que é a partir de quê? De 1º de janeiro de 2014. Eu vou ter que calcular para o ano de 2014, que houve a reavaliação. Aí, pessoal, o custo de aquisição ele é substituído pelo valor contábil do ano anterior, porque houve reavaliação da vida útil, e isso acontece também quando há reavaliação do valor. Desculpa, houve reavaliação do valor residual, mas isso acontece também quando há reavaliação da vida útil ou quando há perdas por impairment ou reversão. Menos o novo valor residual de 1.175, dividido pela vida útil restante, que é de 10 anos menos 3,5. Eu vou ter uma depreciação nesse ano de 1.100.000. Com isso, o meu novo valor contábil vai ser de 12 milhões menos 4.775, que seria os 3.675 anterior, mais 1.100.000 da nova depreciação. E aí o meu valor contábil em 31 de dezembro de 2014 é de 7.225, gabarito letra D. Aqui também você poderia pegar, pessoal, o valor contábil do ano anterior, 8.325, menos 1.100. Daria a mesma resposta. Só que no balanço ele aparece com a depreciação acumulada total. Beleza? Continuando, pessoal, agora sobre reserva legal, dividendos e patrimônio líquido. O que é importante a gente saber? Que a reserva legal, o cálculo dela é de 5% do lucro líquido do exercício, que ela tem um limite obrigatório de 20% do capital social realizado, ela tem um limite facultativo, tá? Que a reserva legal mais as reservas de capital, tá? Quando ultrapassar 30% do capital realizado, ela é uma reserva obrigatória e tem por finalidade assegurar a integridade do capital social e ela somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital social. Pessoal, dividendos. A regra é que a empresa defina quanto ela quer pagar dividendos, seja a base de cálculo do lucro líquido ajustado, do capital social e vice-versa. Se ele for omisso, aí eu tenho que calcular 50% do lucro líquido ajustado, que nós sabemos que é o quê? Que é o lucro líquido do exercício, menos a reserva legal, menos a reserva de contingência, mais a reversão da reserva de contingência, menos a reserva de incentivos fiscais, que é facultativa, a questão tem que dizer, mais a reversão da reserva de incentivos fiscais, menos os prejuízos acumulados. Aqui ainda tem, pessoal, menos a reserva de lucros específicas, que seria a reserva de prêmio de emissão de debêntures, mais a reversão dessa reserva. Porém, isso é utilizado numa lei fiscal, a Lei 12.973. Então, as bancas não têm cobrado na contabilidade. Além disso, é importante lembrar, os dividendos obrigatórios, eles são contabilizados no passivo. Já os dividendos adicionais a mais, se eles forem declarados após o período contábil, não são contabilizados, mas são divulgados em notas explicativas, porque podem impactar o patrimônio. Se for antes do período contábil, aí ficam no patrimônio líquido. Então, isso não altera, tá? Quando sair do lucros acumulados, o PL, até a aprovação pela Assembleia, quando são transferidos para o passivo. Vamos ver a questão, pessoal. Nona. O patrimônio líquido da empresa Novamente S.A., em 31 de dezembro de 2012, apresentava os seguintes saldos. Aí tem. O lucro líquido obtido pela empresa foi de 380 mil em 2013, distribuído da seguinte forma. Reserva legal. Ele adotou como regra constituir esta reserva até o menor dos limites permitidos pela lei societária. Reserva para expansão. Foi proposto o valor de 20% do lucro líquido
e dividendo saldo remanescente não tinha destinação específica definida pela empresa. E o Estatuto Social prevê a distribuição de 20% do lucro passivo de distribuição, tá? Lucro líquido diminuído pela reserva legal, para os dividendos obrigatórios. Aí ele pergunta qual o valor da reserva legal e do patrimônio líquido. Pessoal, se ele perguntou o menor dos limites, ele quer utilizar uma regra que eu vou ter que fazer a comparação entre o limite obrigatório e facultativo. Só que, claro, eu sempre lembro para os nossos alunos, o limite facultativo eu só utilizo quando ultrapassar 30%. Porém, tá, as bancas têm utilizado o quê? No limite. Então, para atingiu os 30%, eu já poderia deixar de constituir. Na verdade, ela fala quando ultrapassar. Mas a gente tem que seguir o que a banca faz para acertar as questões na prova. Então, eu vou ver qual primeira atinge ou o limite obrigatório de 20% do capital social realizado ou o limite facultativo de que a reserva legal mais as reservas de capital chegarem a 30% do capital social realizado. Então, vamos lá. Pessoal, a reserva legal ela é 5% do lucro líquido, 380 mil, 19 mil. O limite obrigatório é 20% do capital social realizado de 9 milhões e meio, dá 190 mil. A reserva legal com base no limite obrigatório vai ser de 10 mil. Por quê? Porque eu tenho, tá, já 180 mil constituído. Olhem aqui, ó, já tenho 180 mil constituído de reserva legal e 90 de reserva de capital. Como eu tenho 180, para atingir o limite de 190, eu só posso constituir 10. Então, eu não vou constituir 19 no caso do limite obrigatório. No limite facultativo, é 30% de 9 milhões e meio, que dá 285. Eu já tenho, pessoal, 180 mais 90, 270. Para 285, eu posso constituir 15 mil. Ok? Só que aí, como ele pergunta o menor, eu vou constituir uma reserva legal de 10 mil. Beleza? Então, com isso, nós já eliminamos algumas alternativas. Observem aqui, ó. Qual é o limite que a gente vai chegar? 190 mil. Então, eu já elimino letra B, letra C e letra E. Tá ok? Continuando, agora vamos calcular os dividendos. Os dividendos, pessoal, ele disse que era 20% do lucro líquido menos a reserva legal. 20% de 370 mil, 74 mil. Aí, pessoal, é só lembrar. O PL, entre 31 de dezembro de 2013, vai ser o PL anterior, que é você somar os saldos das contas, mais o lucro líquido. E da distribuição do lucro líquido, pessoal, o único valor que impacta o PL é os dividendos. Por quê? Porque eu vou debitar lucros acumulados, eu vou diminuir o PE e vou creditar dividendos a pagar, que aumenta o passivo. Então, esse é o único fato que altera. Todos os outros fatos são permutativos. Então, por exemplo, eu debito lucros acumulados e credito reserva legal, eu diminuo o PL e aumento o PL. Então, com isso, é 1.666.000, gabarito letra A. Aí você já poderia partir para a próxima questão. Lembrando, pessoal, os dividendos adicionais, que era o saldo remanescente. Primeiro eu tenho que calcular a reserva para expansão. Aqui só para treinamento, tá, pessoal? 20% de 380 mil, se ele perguntasse, a reserva para expansão era 76 mil. E o saldo remanescente seria o lucro líquido de 380, menos a reserva legal de 10, menos a reserva para expansão de 76, menos os dividendos obrigatórios de 74. Então eu vou ter um saldo remanescente de 220 mil. Como os dividendos adicionais é a mais, pessoal, ó, não é os dividendos obrigatórios, esse daqui é o obrigatório. O lançamento é debitar lucros acumulados e creditar dividendos adicionais que aumentam o PL, tá? Enquanto não for aprovado pela Assembleia Geral. Então, esse fato não altera o PL, para fim de revisão. Sobre provisões, pessoal, vocês precisam saber que a provisão, tá, é um passivo de prazo ou valor incertos e que o passivo contingente ele é uma obrigação possível, que ainda será confirmada, ou ele é uma obrigação presente, que não é reconhecida por quê? Porque não é provável ou ele não pode mensurar com confiabilidade o valor da obrigação. Porque se ele mensurar com confiabilidade e é provável que saia recurso, na verdade eu tenho uma provisão, tá? Então a provisão deve ser reconhecida quando eu tenho uma obrigação presente, derivada de evento passado, é provável a saída de recurso e pode ser feita uma estimativa confiável com segurança do valor da obrigação. Se a probabilidade de perda, pessoal, for provável, contabilize e divulgue em notas explicativas a provisão. Se for possível não provável, eu não contabilizo a provisão, mas eu divulgo esse passivo contingente em notas explicativas. E se for remota, eu não contabilizo, mas eu divulgo em notas o passivo contingente. Se vier questões de balanço, pessoal, basta ver o que é provável e somar. Claro,
Cuidado que às vezes é provável e ele diz que não pode mensurar com confiabilidade o valor. Aí você não inclui, tá? Quando for de resultado, pessoal, vou fazer aqui um método turbo já, tá? Supondo que você já viu a base e principalmente para quem viu o nosso material, a gente faz o método detalhado, o método mais rápido. Então ele diz, a empresa Problemas Gerais S.A. apresentou no balanço patrimonial publicado em 31 de dezembro de 2013 o saldo de 560 mil na conta provisões, cuja composição era a seguinte. Então aqui eu já estou considerando que essa probabilidade de perda é provável. No final de 2014, a empresa reavaliou a situação dos processos, a que estava respondendo em 2013, e identificou 2 novos processos judiciais surgidos em 2014. As informações estão abaixo. Então eu tenho o trabalhista e tributário, tá? E tenho 2 novos processos. Ele diz, com base nessas informações, ele pergunta o efeito líquido causado no resultado de 2014 da empresa Problemas relacionado às provisões. Então, cuidado, ele pode perguntar de cada provisão e você tem que analisar individualmente. Então, por exemplo, trabalhista era 200 mil, continuou provável, então eu continuo contabilizando, só que agora é só 60, então eu vou reverter 40, tá? Só que aqui ele não pede de uma, ele pede de todas em conjunto, tá? Então, geralmente a FCC vai perguntar isso. Nesses casos, você não precisa calcular de um a um. Como é que você vai fazer? Pessoal, quanto era a provisão em 2013? 560 mil. Quanto é que vai ser em 2014? Eu vou pegar as probabilidades de perda provável. 160 mais 80. 240. Eu vou ter 240. O saldo, ele diminui de um ano para outro. Se ele diminui, pessoal, a provisão é uma coisa ruim. Quando eu constituo uma provisão, eu debito uma despesa, crédito passivo. Se esse valor do passivo está diminuindo, então é bom para a empresa. Então isso, na verdade, é um ganho, é uma receita que ela tem. E aí, quanto é esse ganho? É a diferença, tá? 560 mil menos 240 mil vai dar um ganho de 320 mil. Se fosse maior aqui, pessoal, aí você teria uma despesa. Então, com isso, o gabarito é letra B. Custos de transação. Então, os custos de transação na emissão de debêntures devem ser contabilizados de forma destacada em conta redutora, tá? Do valor justo inicialmente reconhecido. Então, quando eu tenho um custo aí, seja debêntures ou empréstimos, eu vou reconhecer como a conta retificadora do ativo. Os prêmios na emissão de debêntures já devem ser acrescidos, né, ao valor justo inicialmente reconhecido. Então, fazendo um lançamento, pessoal, eu vou ter o valor que a empresa recebeu de caixa, eu vou ter um debêntures a pagar, tá? Se for de longo prazo. Se tiver prêmios, eu coloco como passivo. E se tiver custo de transação, eu coloco como conta retificadora. Pessoal, aqui vale um pouco também para empréstimos. É mais ou menos isso, só que empréstimo não tem prêmios. Mas você também, se tiver custo de transação a amortizar, você coloca retificando. E se tiver juros, você também pode colocar juros a amortizar. Beleza? Aqui eu vou fazer uma questão de debêntures, mas você pode aplicar a mesma forma para encontrar as questões de empréstimos. E lá no material complementar eu trago uma questão de empréstimo, tá bom? Então ele diz, uma empresa está captando recursos no mercado de capitais e emitiu 50 milhões de debêntures pelo valor nominal unitário de R$ 4,00, com o objetivo de obter um total de 200 milhões. As características das debêntures emitidas foram as seguintes. Data de emissão, 2 de janeiro, prazo total 20 anos, tem uma taxa de juros normal de 10% ao ano, tem um pagamento de parcelas anuais de 23 milhões e tem os gastos incorridos para emissão e colocação das debêntures de 552.890,20. Como há uma tendência de redução das taxas de juros nos próximos anos, houve uma grande procura pelas debêntures, o que fez a empresa vendê-las por um valor de 215 mil. Se ela vendeu por 215, pessoal, ela teve um prêmio de quanto? De 15 mil. Ó. Era 200, vendeu acima, ela teve um prêmio de 15 milhões. Fazendo com que o custo efetivo anual fosse de 9%. Para que serve o custo efetivo? Para você achar o encargo financeiro total. Aqui, pessoal, eu tenho que reconhecer uma despesa com custo de transação, tá? Uma despesa com custo de transação, eu tenho que reconhecer a despesa de juros e eu tenho que reconhecer a receita do prêmio. Para evitar fazer cada tipo, eu já posso pegar e multiplicar a taxa efetiva e eu já acho o encargo financeiro. Que nós sabemos que o encargo financeiro, ele é o conjunto de juros, tá? Custo de transação e prêmios ágios e deságios. Ele é o conjunto disso. Vamos para a questão, então. Então, ele diz, considerando a primeira parcela foi paga só em 2014, ele pergunta o saldo no balanço patrimonial entre 31 de dezembro de 2014 e o valor total dos encargos financeiros apropriados no resultado de 2014. Então, pessoal, para achar os encargos financeiros, primeiro eu vejo quanto a empresa recebeu nessa captação. Foi 200 milhões do valor nominal, mais 15 do prêmio,
menos 552 mil de custos. Ela recebeu 214.447, 190 e 80 centavos. Como é que eu acho encargo financeiro? Eu vou pegar a taxa de custo efetivo, não a taxa de juros, tá? Então eu pego 214.447, 109 e 80 vezes 9%, vai estar 19.300.239,88. Então o gabarito é a letra C ou E. E para eu achar o valor apresentado no balanço no ano seguinte, eu pego o quê, pessoal? Eu pego o saldo do balanço inicial, porque lá vai estar o passivo menos conta retificadora, então eu já pego esse valor líquido, mais o encargo financeiro apropriar, que aumenta o saldo do balanço, menos o que ele pagou de parcela anual, porque diminui o passivo. Então isso resultou, tá, num saldo do balanço em 31 de dezembro de 2014 de 210.255.424,73. Gabarito letra E, tá? Lembrando que aqui é o saldo inicial do passivo, que ele coincide com o valor líquido recebido, tá? Então, saldo inicial do passivo, mais os encargos financeiros, menos as parcelas pagas. Custo de transação, pessoal, agora é ações e tesouraria. Então, os custos de transação incorridos na aquisição de ações de emissão da própria entidade deverão ser tratados como acréscimo do custo de aquisição de tais emissões, né, de ação. Então, as ações de tesouraria, elas são a conta retificadora do PL, tá? E quando tem um custo na aquisição dessas ações, a empresa deve colocar isso como acréscimo desse custo de aquisição. Já os custos de transação incorridos na alienação de ações de tesouraria, eles deverão ser tratados como redução do lucro ou acréscimo do prejuízo dessa transação. Resultados esses contabilizados diretamente no PL, na conta que houver sido utilizada como suporte para a aquisição de tais ações, não afetando o resultado da entidade. Então, muito cuidado, pessoal. Na alienação, se a empresa teve lucro ou prejuízo, tá? E houve custo de transação, isso daí não impacta o resultado da entidade, beleza? Então, o resultado líquido resultante da alienação de ações em tesouraria é contabilizado, resumindo, se positivos, a crédito de conta reserva de capital, e se negativo, a débito ou da conta de reservas que foi de capital anterior ou lucros que registra a origem dos recursos aplicados em sua aquisição. Vamos ver uma questão, pessoal, e prestem bastante atenção e utilizem isso para responder na prova de vocês, tá bom? Então ele diz, em 30 de junho de 2014, a companhia Proipina adquiriu 50 mil ações de sua própria emissão, incorrendo os seguintes gastos. Ela pagou 375 mil e teve um custo de 5 mil. Em 15 de dezembro de 2014, a empresa revendeu essas ações por 350 mil, tendo um custo de 2 mil. Com base nessas informações, ele pergunta o que a empresa Proipina deve fazer em cada data, 15 de dezembro ou 30 de junho. Então, primeira coisa, pessoal, no dia 30 de junho, o que é que ela vai contabilizar? Então, nós temos aqui, ó, 30 de junho, ela reconheceu ações em tesouraria no valor de 375 mil ou ela aumentou o seu PL? Então, primeira coisa, ações em tesouraria vai ser o valor pago mais os custos de transação. Então, esse valor é de 380 mil. Eu elimino essa alternativa. Além disso, pessoal, ações em tesouraria é uma conta retificadora do PL. Então, o que é que vai acontecer? Desculpa, aqui 375 mil. Não é 375 mil, é 380. E ele aumentou o PL em 380 mil? Não, por isso que está errado. Ele diminuiu o PL. Agora vamos para o próximo fato, pessoal. Ela revendeu ações por 350 mil, tá? Que valia 380. Felipe, mas ela teve um prejuízo de 30 mil. Teve. E esse prejuízo foi aumentado por 2 mil dos custos de transação. Então, ele teve, na verdade, um prejuízo de 32 mil. Ok? Mas, independente, pessoal, se ele vendeu a mais ou a menos, se ele houve lucro ou prejuízo, esses gastos, tá? No caso do custo de transação, ele reduz o lucro ou aumenta o prejuízo e todos esses valores vão para o PL. Então, o importante é eu saber que quando eu revender ações em tesouraria, como ele é uma conta retificadora, tá? E eu vou creditar essa conta, eu vou aumentar o PL indiretamente. E quando eu creditar também as contas de reservas. Então, você basta fazer o seguinte, na venda de ações em tesouraria, ele vai aumentar o PL pelo valor de venda menos os custos de transação, de 348 mil, tá? Aí, com isso, você pode observar, ele diz, 15 de dezembro, reduziu o PL, pessoal? Falso. Ele faz aumentar, porque eu estou creditando a conta retificadora. Ele aumentou o PL em 348 mil? Verdadeiro, é a resposta. Ele teve um prejuízo de 25 mil? Falso.
ele teve um prejuízo de 32 mil, ó, 350, que ele vendeu menos 380 de custo, tá? Ele teve um prejuízo de 30, mais 2 mil do custo de transação. Então, o prejuízo foi de 32 mil. Beleza? Então, pessoal, nós vamos agora. Tá aí o prejuízo na venda que eu acabei calculando de novo, né? Então, vamos só para a gente ver aqui, tá? O cálculo bem mais organizado. Beleza? Então, pessoal, é isso. Vamos terminar aqui a nossa parte 2 da revisão e voltamos, tá? No próximo vídeo com a parte 3. Espero que você tenha gostado. Curta o nosso vídeo, compartilhe ele e inscreva-se no canal, porque assim a gente pode fazer mais vídeos gratuitos para você, sem nenhum custo, material de qualidade e que realmente ajude na sua aprovação. Sucesso, um abraço e bons estudos!